Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar. A gente já começa, tá, pessoal? Bom, vamos lá então, pessoal. Pouquinha gente, mas vamos começar que tá no nosso horário. Deixa eu dar uma olhadinha assim no grupo, não tem ninguém pedindo acesso. Entrou o Nicolas.
Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, gente, para todo mundo. Um prazer revê-los. Vamos começar, então, com a disciplina de Transformadores 1, tá? Hoje a gente vai fazer só uma revisão de alguns assuntos que a gente já conversou. Inclusive, foi assuntos que eu ministrei para vocês, tá? A gente vê um pouquinho de eletromagnetismo, alguma coisa de análise de circuitos, tá? Então, hoje vai ser só uma revisão de algumas coisas que nós já conversamos. E a partir de amanhã a gente começa a nossa disciplina com os assuntos novos, tá? Vamos acertar alguns pontos. Primeiro, a nossa disciplina começa hoje, dia 18, e vai até dia 31, tá? Na segunda-feira, dia 31. Como é que vai ser as avaliações? Pensei em fazermos 2 avaliações, tá? Vamos ver aqui no ritmo da nossa aula, mas pensei em fazer uma avaliação no final da semana, tá? Eu mando para vocês na sexta-feira e dou alguns dias para vocês entregarem de volta o trabalho 1. E no último dia de aula, deixa eu aceitar os colegas só, Lucas e Lucas. Lucas. E no último dia de aula eu mando o segundo e último trabalho, tá? Mas a gente vai conversando essa semana quanto a isso. Senão a gente faz um único trabalho no final da disciplina. As aulas vou mandar para vocês. Todo final de aula eu mando para o grupo, tá? E no final da disciplina, ou se tiver trabalho antes, eu junto todas as aulas e mando de uma única vez, tá? Porque acaba que eu mando a aula de hoje, de amanhã, se a gente conversa ali no grupo, a conversa acaba subindo, né? E a gente perde o conteúdo. Mas não se preocupem, todo final de aula eu mando para vocês o material e no final da semana eu mando tudo novamente em um único arquivo, tá? Vou mandando por aula. Sobre assuntos de avaliação são estes. Vocês já conhecem mais os métodos. Então, vamos para a nossa revisão. Vou espelhar a minha tela aqui para vocês. Nenhuma dúvida quanto à avaliação, tranquilo, né? Vamos lá, então, pessoal. Só vou fechar aqui, porque eu reparei nas outras aulas que se a minha tela aqui fica aberta, às vezes tranca um pouco a imagem e o áudio. Todo mundo está com a apresentação de PDF aberta? Espelhou? Ok. Então tá, gente. Vamos conversar algumas coisas que a gente já viu há um tempo atrás, só para dar uma relembrada de alguns aspectos, tá? Então, aula 1, a gente vai revisar. Primeiro assunto, tá? A gente vai falar sobre produção do campo magnético, né, a partir de uma corrente elétrica. A gente vai rever a lei de Ampère. Vamos falar sobre intensidade de campo magnético, né? Intensidade do campo magnético em torno de um fio longo, intensidade do campo magnético de um solenoide, densidade de fluxo magnético e fluxo magnético, tá? A gente viu todos esses conceitos e vamos dar uma revisada porque a gente precisa de algumas dessas equações e definições, né, para começar a ver transformadores em si, tipos de ligação, elementos de construção, tudo mais. Produção do campo magnético. Quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, né, surge em torno dele um campo magnético, né? As linhas de campo magnético são circulares e concêntricas. Lembrando que concêntricas, né, são aquelas linhas em torno ali
ao meu condutor, normalmente fios condutores, né? Como é que a gente sabe o sentido das linhas de campo magnético? A partir do sentido da corrente elétrica, né? Nós usávamos a regra da mão direita nessa disciplina, nesse exemplo. Deixa eu abrir de novo a tela aqui que fechou. Isaac entrou. Deixa eu ver a tela aqui. Aqui. Lembrando então que a gente segue, né, a regra da mão direita, onde o polegar vai ser o sentido da corrente elétrica, né? E os restantes 4 dedos vai ser o sentido das linhas de campo magnético. Então, se a corrente elétrica está para cima, né? De baixo para cima no condutor, o campo magnético vai ter este sentido aqui. Se a corrente do condutor está de cima para baixo, está nesse sentido, né? As linhas de campo magnético seguem esse sentido aqui. Nós vimos essa regrinha lá em eletromagnetismo, lembrados? Lembrados? Não, sim, mais ou menos. Sim. 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 Tá bom, então. Bom, aqui Lembrar o Francisco. 2 exemplos, né? Um que mostra o sentido da corrente para cima, o segundo da corrente para baixo, né? Tendo as linhas de campo magnético inversas, né? Temos também uma regra, né, de simbologia, que ela é usada, né, na representação espacial quando a gente tem como o plano, o quadro ou o caderno, né? Lembrando que a bolinha ali é no sentido da tela para nós, né? Saindo da tela e vindo em nossa direção. E o X, né, seria da nossa direção para a tela, como se estivesse entrando no plano, né, na tela, no caderno. As linhas de campo são perpendiculares, então, ao condutor, né? Eu tenho a corrente elétrica e as linhas do campo magnético perpendiculares a este condutor. Tenho também a lei de Ampère, né? Da onde surgiu a lei de Ampère? A integral de linha do vetor intensidade de campo magnético H ao longo de um percurso fechado é igual à corrente total alcançada por esta trajetória. Então, é analisada de forma pontual, né? As linhas do campo magnético, a corrente que atravessa o plano perpendicular, né? A essas linhas, a elas chegamos então à lei de Ampère. Deduzindo matematicamente então, a lei de Ampère, chegamos à seguinte equação. H é igual a I sobre 2πr. Onde tem um áudio comigo aí, por favor. Onde H é a intensidade do campo magnético, I é a corrente, né, que circula por aquele condutor, 2π é uma constante, 2 e π, 3,14 é constante, vezes R. R é o raio do condutor. H, então, é dado em A sobre M, ou seja, ampere sobre metro. H é diretamente proporcional à corrente. Quando eu tenho diretamente proporcional, eu quero dizer que quando H, né, o campo magnético, aumenta, a corrente também aumenta. Ou quando a corrente diminui, o campo magnético também diminui, tá? Então, o campo magnético e a corrente são diretamente proporcionais. Enquanto o campo magnético, né, e o R, o raio do condutor, são inversamente proporcionais. Então, quanto maior é o meu condutor, né, quanto maior é o raio do meu condutor, consequentemente, né, a bitola dele, menor é o meu campo magnético.
O inverso também é verdadeiro. Quanto menor o meu raio, maior o meu campo magnético. Então, são inversamente proporcionais. Campo magnético produzido por uma espira, né? Quando eu tenho uma espira, então, cada elemento infinitesimal da espira percorrido por uma corrente contribui, né, para a produção de campo magnético. Cada elemento contribui para o campo magnético na mesma direção na região interna da espira. A corrente elétrica em uma espira circular concentra, né, o campo magnético no centro da espira. O campo magnético é mais intenso na região interna da espira do que na região externa. Então, quando eu tenho uma espira onde por um lado vai entrar a corrente, por outro lado vai sair, né, eu vou ter uma concentração de linhas de campo magnético no centro da minha espira e, consequentemente, né, uma intensidade maior do campo magnético dentro dessa minha espira. Aonde eu uso espiras, né, com esse intuito? Por exemplo, nos motores de indução, tá? Nós vamos ver com calma. E dentro dos transformadores também, tá? Então, a gente tem que saber que quando tem uma espira, que por ela circula uma corrente, né, a intensidade no campo magnético vai ser maior no centro dessa espira. Campo magnético produzido em um solenoide, né? Que na verdade são várias espiras. Eu tenho uma concentração maior ainda. Quando eu tenho então um solenoide ou uma bobina, né? Que na verdade são N espiras, várias espiras. Eu tenho uma concentração muito grande de campo magnético no interior dessa minha espira, enquanto no exterior, né, na parte de fora da minha espira, da minha bobina, esse campo magnético é nulo. Tá? Então, eu tenho uma grande concentração de campo magnético. Opa. Em seu interior, as linhas de campo são paralelas, né? Praticamente uniformes. Essas daqui é uma espira curtinha. Eu tenho N espiras, né? É um solenoide com várias espiras, né? Mas é curtinha. Nessa da direita, eu já tenho uma bobina mais longa, né? Então, eu tenho aqui o direcionamento das minhas linhas de campo magnético. Elas ficam praticamente uniformes. Então, consequentemente, elas ficam mais intensas. No exterior, né, o campo magnético é muito fraco ou praticamente nulo. Na distância entre as espiras é zero, então no meu solenoide ideal, ou seja, no meu solenoide onde eu não tenho distância entre as espiras, né, aqui eu tenho a maior intensidade de campo magnético. As linhas externas são espalhadas, enquanto as internas são concentradas. Aqui é um exemplo em outra perspectiva, né, de um solenoide, de uma bobina. Aqui em cima eu tenho a representação de vários pontos, então quer dizer que a minha bobina entra a corrente na parte de cima e sai na parte de baixo, enquanto o campo magnético tá, ó, esse sentido aqui, no interior da minha solenoide. Tem uma demonstração, então, do percurso de direção de integração, o número de espiras ali, isso é só uma demonstração da intensidade do campo magnético, por que ela se dá no interior da espira e não no exterior da espira. Sobre a densidade de fluxo magnético, né? São coisas diferentes. Intensidade, força do campo magnético e densidade do fluxo magnético. A intensidade do campo magnético eu sempre chamo de H, enquanto a densidade, né, de fluxo magnético eu tenho a letra B. A integral de linha de vetor densidade de fluxo magnético ao longo de um percurso fechado é igual à corrente total enlaçada por uma trajetória multiplicada pela permeabilidade magnética do meio, tá? O que eu tenho com isso? Densidade magnética, então, é o quanto de fluxo magnético eu tenho
mas leva em consideração, né, a permeabilidade magnética do meio. Alguém lembra o que é a permeabilidade magnética do meio? Permeabilidade, então, é a facilidade que aquele meio tem, né? Quais os meios que nós temos? Se eu tenho um elemento, né, em cima de uma mesa, o meu meio vai ser o ar. Eu posso ter esse elemento dentro de uma câmara de vácuo, então o meu meio é vácuo. Eu posso ter esse mesmo elemento mergulhado dentro d'água, o meu meio é água. Cada meio, né, tem uma permeabilidade magnética diferente, ou seja, uma facilidade da circulação de campo magnético diferente, tá? Então, a densidade do fluxo magnético depende do meio. Qual meio eu tenho? Se é água, se é ar, se é vácuo, se é óleo, enquanto a intensidade do campo magnético não depende do meio, tá? Aqui embaixo eu botei as unidades de cada elemento aqui. Então, B, densidade do campo magnético se dá por WB sobre metro quadrado, né? Weber sobre metro quadrado. Ou T, Tesla, que é a mesma coisa. A intensidade do campo magnético é ampere-espiras, AE, sobre M, metro. E a permeabilidade do meio é Weber, HB, sobre A vezes M. A é ampere e M metro. Então, sobre o que nós falamos, né? Densidade do fluxo magnético. A densidade do fluxo magnético depende do meio, enquanto a intensidade, né, do campo magnético não depende do meio, né? Como a única diferença entre essas duas características é o meio, eu consigo calcular uma em função do outro. Então, como H não depende do meio, eu sei que a densidade do campo magnético é igual à permeabilidade magnética do M, que é esse μ aqui, vezes H, que é a intensidade do campo magnético. É comum, então, empregar a permeabilidade relativa do meio, que é dada por μ sobre μ0. Né? Nos materiais utilizados em máquinas elétricas, o MR, né, a permeabilidade do meio, varia normalmente entre 2.000 e 6.000. Fluxo magnético. Né? O que é o fluxo magnético? É que nem fluxo de qualquer coisa, né? O que é corrente elétrica? É fluxo de elétrons que percorrem um condutor, né? Então, em uma certa área ali, 1 centímetro quadrado, se em um certo condutor, em 1 centímetro quadrado, passam 10 elétrons, em outro condutor de outro material, no mesmo espaço, no mesmo 1 centímetro quadrado, em vez de passar 10 elétrons, passa 100 elétrons, então o fluxo elétrico do condutor que passa 100 é maior, então a corrente elétrica é maior. O fluxo magnético é bem parecido. A gente vai separar uma área, né, determinada área, e vai ver quanto de campo magnético passa ali. Então, E, Natália? Oi? Isso se aplica ao eletroímã para ele funcionar? Tu aumenta o fluxo? Sim, tu aumenta o fluxo, tá? Corrente Para elétrica ele levantar mais peso? Sim, tu aumenta o campo magnético. Como é que tu aumenta um campo magnético, né? Para ele, digamos que ter mais força de aproximação ou mais força de separação. O meio tu não vai conseguir mudar, né? Deixa eu botar a minha telinha para enxergar vocês aqui. Aqui, tá? Tu aumenta a corrente? Quando tu tem um eletroímã, tu tem um material, né? Provavelmente um material ferro-magnético. Por que material ferro-magnético? Porque são os materiais
que tem maior permeabilidade magnética, ou seja, mais facilidade, né, de passar o campo magnético. Eu não tenho como mudar o meu material. Ora eu vou ter uma bobina de um ferro 1020, depois eu vou botar um de 1040. Eu não posso ficar mudando a minha bobina para mudar a intensidade do campo magnético, ou seja, eu quero colar duas peças, né? Para elas ter uma força de interação bem grande, tem que ter uma intensidade de campo magnético bem alta. Não posso ficar mudando meu material. Que outro meio eu tenho para fazer isso? Mudar a corrente elétrica. Porque quanto maior a corrente elétrica, maior vai ser o meu fluxo magnético. Então, esse é um método de ter dois ímãs, né? E uma maior intensidade entre os dois. Então, o eletroímã ele funciona em função da corrente elétrica que circula por ele. Respondido? Nós vamos falar um pouquinho de eletroímã ainda, tá? Tenho bobinas, né, que vão funcionar para a geração de um campo magnético e para intensificar áudio. Opa, voltou. Para intensificar essa força de campo magnético, eu ainda boto um núcleo, ou seja, boto um material, né, dentro da minha bobina, tem uma bobina. Vou circular a corrente por essa bobina, automaticamente se cria um campo magnético dentro dessa bobina, tá? Para aumentar mais ainda esse campo magnético, eu boto dentro da minha bobina um material ferromagnético, que é aquele material que tem mais capacidade de circulação do campo magnético. Então, eu deixo a minha força de interação mais forte ainda. Esse é o princípio dos eletroímãs. Fluxo magnético, então, é o quanto, né, de campo magnético passa em uma determinada área. O fluxo elementar, né, do vetor de indução campo magnético através de um elemento é dado em uma área, né, determinada área. Vou integrar essa área, né, que é o estudo de todos os fenômenos que acontecem dentro dessa área. O fluxo total através dessa superfície se dá por fluxo de campo magnético é igual a B vezes A, né? Onde A é a minha área, é a área de contato que eu tenho, e B é a densidade de campo magnético. Então, para calcular o fluxo de campo magnético, eu tenho B vezes A, tá? Levando em consideração o meio. Vimos lá no início, ó, nas equações de aqui, intensidade de campo magnético, de quem que ela depende? De I2πr. Então, se o meu H é diretamente proporcional à corrente, quanto maior a minha corrente, quanto mais corrente eu mandar circular, né, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Então, mais forte, né, podemos dizer, vai ser o meu eletroímã. Aqui a equação, então, de fluxo magnético. Fluxo magnético é igual à densidade do campo magnético vezes a área. Ímã permanente, tá? As linhas de campo magnético de um ímã permanente formam caminhos fechados, né? Por fora do meu ímã, ela vai do polo norte para o polo sul, enquanto dentro do meu ímã, né, vai do sul para o norte, faz um caminho fechado e contínuo. Ímãs permanentes podem ser fabricados utilizando materiais ferromagnéticos ou podem vir direto da natureza, né? Lembrando que o ímã tem a propriedade, né, de quando fraturado, quando dividido, ele forma novos dois ímãs. Então, nesse caso, eu tenho um polo norte e um polo sul. Mas se eu quebrar, né, esse meu ímã ao meio, eu não vou ter um ímã só norte, um ímã só sul. Eu vou ter dois novos ímãs, menores, mas dois novos ímãs, tá? E eu posso quebrar infinitamente o meu ímã várias vezes, sempre vai se formar um novo ímã. Sobre as solenoides, as linhas de campo produzidas por uma corrente elétrica com solenoides são similares, né, a um de um ímã permanente. Ó, no ímã, né, no meu quadradinho ali do meu ímã, vai do norte para o sul, enquanto dentro
eu tenho do sul para o norte. No meu solenoide, eu tenho algo bem parecido, ó. Do norte para o sul, enquanto dentro do sul para o norte. Qual é a diferença de um ímã em forma de barra, né? E uma solenoide? A diferença está aonde se concentra o campo magnético, a maior intensidade do campo magnético. No meu ímã em forma de barra, eu tenho uma maior concentração do campo magnético na parte externa do meu ímã, tá? Na parte de fora. Enquanto no meu solenoide, na minha bobina, a maior intensidade do campo magnético se dá no meio do solenoide, no núcleo ali do meu solenoide. São muito parecidos, tá? O que muda é a intensidade do campo magnético. Um é fora e o outro é dentro. Um núcleo de material ferromagnético tem efeito de multiplicar por centenas de vezes ou milhares o campo magnético de um solenoide comparado com um núcleo de ar. O que é um núcleo de ar? Quando eu não tenho nada, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho uma solenoide, ó, por baixo entra a corrente, circula por toda a minha solenoide, sai por cima, né? Então, tem uma certa quantidade de campo magnético aqui dentro. Uma opção para intensificar esse meu campo magnético é botar um material ferromagnético dentro do meu solenoide. Sobre os eletroímãs, o efeito resultante, né, é aumentar consideravelmente a densidade de fluxo magnético. A densidade de fluxo magnético de um eletroímã se dá por B igual a μ vezes H, né? B é densidade de fluxo magnético, μ, permeabilidade do meio, e H é a intensidade do campo magnético, né? O que eu estou fazendo quando eu estou botando um material dentro do meu solenoide, dentro da minha bobina? Eu estou mudando a intensidade do campo magnético? Não, a intensidade do campo magnético é exatamente a mesma. Eu estou mudando a permeabilidade magnética. Então, quando eu não tenho nada, eu tenho ar, né, dentro da minha bobina, esse μ vai ter uma permeabilidade magnética. Quando no lugar, né, de apenas ar, eu tenho um material ferromagnético, essa minha permeabilidade vai ser maior, ou seja, os materiais ferromagnéticos têm a capacidade de circular mais campo magnético do que no ar. Então, na verdade, o único elemento que eu estou mudando nessa equação é o μ. Estou aumentando a permeabilidade do meio de ar para o material ferromagnético. Consecutivamente, eu aumento, né, a densidade de fluxo magnético dentro desse meu ímã. Então, esse é o princípio dos eletroímãs. Eletroímãs versus ímãs permanentes, tá? Sobre o eletroímã, tem facilidade para controlar o campo produzido, né? Eu tenho um ímã para controlar o campo, eu vou controlar, né, a corrente. Possibilidade de ocorrência de curtos-circuitos, né? Isso é uma desvantagem quando eu tenho ímãs permanentes. Energização de partes móveis, desgastes dos contatos, faiscamento, né? Outra desvantagem dos ímãs permanentes. Praticamente todas as máquinas de grande porte utilizam eletroímãs, baixo custo de produção. O magnetismo está presente enquanto há passagem de corrente elétrica. Durante esse processo, o eletroímã aquece, porém o magnetismo não é alterado pelo calor, tá? Então essas são algumas vantagens e desvantagens do eletroímã. O que é o eletroímã? É aquele material, né, que é ferromagnético, mas que quando por ele circula corrente elétrica, ele vira um ímã. Mas quando eu cesso, né, a minha corrente elétrica, ele deixa de ser um ímã. Então, uma das vantagens é essa minha capacidade, né, de mudar a característica do material. Ora ele é um ímã, ora ele não é, né? Então, eu ligo a corrente elétrica quando eu quero que ele vire um ímã e desligo.
consecutivamente, eu tenho algumas desvantagens. Os ímãs permanentes, que são aqueles que são ímãs, né? Não tem a capacidade, então, de minimizar os efeitos de magnetização quando eu quero, diferentes dos eletroímãs. Não é possível controlar o campo magnético. Opa, mudou aqui. Não é possível controlar o campo magnético produzido, porque eu tenho um eletroímã, vou medir o campo magnético dele, vai ser sempre o mesmo, né? Produzir ele com um certo tamanho, o campo magnético da vida dele é sempre o mesmo. Enquanto no eletroímã, se eu aumentar a corrente, eu aumento o campo magnético. Se eu diminuir a corrente, eu diminuo o campo magnético. O ímã permanente é mais robusto, do ponto de vista que não há possibilidade de ocorrência de curto-circuito e necessidade de energização das partes móveis. Baixa robustez mecânica, alto custo de produção, né, que é uma desvantagem. Campo magnético é retido no material após ser magnetizado por corrente. O ímã permanente não produz calor, né? Porém, caso você o aqueça, ele poderá perder com o tempo suas características magnéticas, né? Essa é uma vantagem versus desvantagem. Por quê? Quando o ímã permanente é aquecido, ele perde propriedades magnéticas, né? Mas ele não tende muito a aquecer, enquanto nos eletroímãs, devido à circulação de corrente elétrica, ele acaba aquecendo bastante, né? Então, tenho que levar em consideração aonde eu vou aplicar. E por último, né, maior aplicação em máquinas de menor porte, porque é difícil produzir ímãs, né, permanentes gigantescos. Então, quando eu preciso de ímãs, né, muito grandes, é interessante eu fazer um eletroímã do que tentar produzir um ímã, né, gigante. Porque imaginem comigo, preciso de um ímã, né, para botar na minha máquina. Um ímã de 1 metro quadrado. Como que eu vou... Tô tentando abrir, peraí. Tô tentando abrir aqui, tá? Preciso de um ímã para botar dentro de um equipamento, né? Um ímã de 1 metro quadrado. Como que eu vou produzir em laboratório um ímã de 1 metro quadrado, né? Como é que eu vou retirar do meu laboratório esse meu ímã gigante, tá? Tudo vai se prender a ele. Como é que eu vou transportar um ímã grande, entendeu? Quando eu botar ele dentro do caminhão, ele vai colar no caminhão. Então, o tamanho do ímã é um limitador dos ímãs permanentes, enquanto os eletroímãs têm essa facilidade, né? Na verdade, eles são apenas materiais ferromagnéticos, vou produzir do tamanho que eu quero. Ele só tem a propriedade de magnetização quando por ele é circulado corrente elétrica. Vamos falar mais algumas coisas de curva de magnetização, curva de permeabilidade, laço de esterese, susceptibilidade e permeabilidade magnética, força magnetomotriz, relutância, analogia entre circuitos elétricos e magnéticos, circuitos magnéticos com entreveiro. Tá? Impacto em um campo magnético dos domínios magnéticos. Tá? Aqui eu tenho um exemplo quando o fluxo magnético é zero, quando ele é fraco, quando ele é moderado e quando elevado, tá? A intensidade do campo magnético vai se dar, então, pelo ordenamento magnético do meu material, tá? Por isso, os ferromagnéticos são materiais que têm a capacidade, uma alta capacidade de magnetização, porque no interior dele, ele tem, então, magneticamente falando, coordenações. São representadas pelas setas, né? Em materiais que eu tenho baixa intensidade magnética, né? Eu não tenho uma ordem certa de magnetismo. Enquanto os ferromagnéticos eu tenho linhas mais ordenadas. Curvas de magnetização, tá? Ao aumentar a corrente, a intensidade do campo magnético aumenta. Mas e a densidade do fluxo magnético, tá? Então, a curva de magnetização é uma curva que mostra, né, o quanto de aumento da densidade de campo magnético eu tenho em relação da intensidade de campo magnético, né? Então, é uma curva exponencial.
Quanto maior o meu campo magnético, a intensidade, maior a minha densidade magnética. A magnetização aproxima-se do seu valor saturado, né, o seu maior valor. De fato, a densidade do campo magnético pode ser decomposta em dois componentes, tá? A influência externa e a interna, tá? Eu tenho isso, então, quando eu tenho o acréscimo de materiais dentro dos meus solenoides, né? Eu tenho uma influência externa, que é o meu material ferromagnético, dentro do núcleo do meu solenoide, tá? Então, na verdade, o que eu mudo quando eu tenho esse caso é a permeabilidade do meio. Curvas de magnetização, tá? É mais uma curva que relaciona a densidade do campo magnético com a intensidade do campo magnético. Essa é uma representação de uma curva de magnetização versus uma curva de permeabilidade magnética, né? Que é a capacidade do meio. O meu campo magnético, a densidade do meu campo magnético, tá? Ela é exponencial. Quanto maior a minha densidade do campo magnético, maior a minha intensidade do campo magnético. Mas quando eu relaciono a permeabilidade magnética, ela não segue uma curva exponencial, né? Eu vou aumentando a minha intensidade de campo magnético. Também, ó, nesse ponto aqui, aumentei a minha intensidade de campo magnético, aumentou a minha densidade. Chega em um ponto que a minha permeabilidade magnética ali é máxima. Ela se dá em um ponto específico de intensidade e densidade de campo magnético. Se eu continuar aumentando constantemente a minha intensidade de campo magnético, a minha permeabilidade, né, tende a descer. Então, eu tenho um limite de intensidade de campo magnético. Quando eu saturo esse limite, a minha permeabilidade magnética vai diminuindo. Vetor de magnetização ou polarização magnética. Como mencionado, né, a indução magnética total do centro de um solenoide é a soma vetorial dos campos magnéticos associados à corrente, né? Então, é a soma da contribuição da permeabilidade magnética dos dois meios, do ar e do material que eu vou introduzir no meio, provavelmente o material ferromagnético. Sobre a susceptibilidade magnética, né? Na maioria das substâncias, o vetor de magnetização é proporcional ao campo magnético externo. Em materiais ferromagnéticos, provou-se que a relação entre M e H não é linear. Dessa forma, né? Eu tenho Xm, que é o fator de proporcionalidade denominado de susceptibilidade magnética. Para materiais ferromagnéticos, pode-se considerar que M e H têm a mesma direção, tá? O que eu concluo com isso? Que a permeabilidade... A permeabilidade magnética do meu meio, tá? Vai influenciar diretamente a minha densidade de campo magnético. Aqui, ó, foi desenvolvida, então, matematicamente essa equação que correlaciona o meio, né, com áudio. Voltou? Falhou aqui para mim. Vocês estão me escutando? Normal. Tá normal. Ok, normal. Ok, falhou. Tá? Então, foi desenvolvida matematicamente essa equação, né? E se viu ali de forma empírica, através de experimentos, o correlacionamento, então, do material ferromagnético. Depois foi desenvolvida uma tabela, né, que mostra a permeabilidade magnética de todos os materiais. Então, a permeabilidade magnética eu não preciso calcular, eu tenho tabelas prontas. Então, eu tenho lá o meu solenoide, vou saber quanto de corrente vai circular nesse meu solenoide e se eu quero aumentar a minha densidade de campo magnético, eu posso introduzir um material no meio. Qual material eu vou introduzir? Depende do quanto eu quero aumentar, tá?
Então, eu vou ali e ver e olho a permeabilidade magnética das opções que eu tenho. Se eu botar o alumínio, ó, 1,00002. Então, se eu botar um núcleo de alumínio, eu vou multiplicar a permeabilidade que eu tenho agora, né, por 1,0002. Qualquer valor multiplicado por 1 vai dar o próprio valor. Então, se eu colocar um núcleo de alumínio, eu vou ter um aumento pouco significativo, né? Praticamente significante. Se eu botar um elemento ali de cobre, por exemplo, é menor que 1. Então, em vez de aumentar, eu vou diminuir a minha permeabilidade magnética do meio. Então, eu vou diminuir a minha densidade de campo magnético. Enquanto nos materiais ferro-magnético, como por exemplo, ó, o ferro silício, olha quantas vezes eu aumento o fluxo de campo magnético quando eu boto um núcleo de ferro 5.000 vezes a mais, né? Então, tenho tabelado todos os possíveis materiais que eu posso usar de núcleo. Vou escolher, né, o material de acordo com o quanto eu quero aumentar. Aí me pergunto, eu vou escolher o maior então, né? Mesmo que eu não queira aumentar tanto, vou escolher um maior, porque se eu quiser aumentar, eu vou ter a opção, tá? Só que materiais ferromagnéticos, quanto maior a permeabilidade magnética do meio, mais caros eles tendem a ser, tá? Então, não posso escolher o maior se eu tiver que prestar contas, por exemplo, né? Então, tem que escolher um material que seja suficiente para o aumento, né? Que também não seja financeiramente inviável. Mas eles são todos tabelados. Classificação dos materiais magnéticos. Eu tenho os materiais diamagnéticos, que têm permeabilidade relativa menor que 1. Ou seja, aqueles materiais que têm pouca facilidade de circular fluxo magnético. Por exemplo, o cobre tem baixo, é menor do que 1, não vale a pena, eu vou diminuir o meu fluxo. Água, mercúrio, ouro e prata, né? São materiais diamagnéticos, consequentemente não são interessantes quando eu quero, né, intensidade de fluxo magnético. Materiais paramagnéticos, permeabilidade relativa, são valores de permeabilidade próximos de 1, né? Então, eu não vou diminuir se eu botar um material paramagnético, mas eu também não vou aumentar, tá? Então, eles não têm influência significativa no fluxo magnético. Alguns exemplos desses materiais paramagnéticos: alumínio, manganês, estanho, cobre, platina, paládio, oxigênio líquido. E por último, né, eu tenho ali os ferromagnéticos, aqueles que têm permeabilidade relativa maior que 1. Então, aumenta o meu fluxo magnético. O ferro, aços especiais, cobalto, níquel, ligas com alnico, tá? Então, tem várias opções. Isso aqui é um ciclo ou um laço de esteréis, tá? Porque até agora nós conversamos, né? E vimos que quanto maior o meu campo magnético, quanto maior, né, a minha intensidade de campo magnético, maior a minha densidade de campo magnético. Lembrando que, em termos de nomenclatura, eu posso falar intensidade magnética ou campo magnético. Ou seja, quando eu falo só campo magnético, eu estou me referindo a H, a intensidade de campo magnético, tá? Quando eu quero me referir a B, aí sim, eu tenho que falar densidade de campo magnético, né? Nós vimos que elas são proporcionais, tá? Quanto maior o meu campo magnético, maior a minha densidade de campo magnético, tá? Só que não é interessante eu aumentar para sempre, tá? A intensidade de fluxo magnético para ter uma densidade de fluxo magnético maior, porque eu tenho uma curva de magnetização inicial, tá? Então, todos os materiais mais usados para magnetização, tá, tem uma curva muito parecida com ela. E aí a gente vai trabalhar com valores dentro dessa curva, tá? Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui,
se eu tivesse B igual a 10 e H igual a 10. Esses são os meus valores máximos de trabalho nesse material. Quando eu passo a trabalhar, por exemplo, se eu for trabalhar com um ponto aqui fora, onde B é 20 e H é 20, tá? Eu perco as minhas características de magnetização, tá? Então, eu tenho tabelas, né, gráficos, que me mostram, na verdade, valores limites de trabalho. Cada material vai ter um laço de esterese para seguir. Aqui é o mesmo, né, gráfico, laço de esterese, só que mostra algumas características, a magnetização. Quando eu passo muito os meus valores, eu tenho uma magnetização saturada, ou seja, um valor muito alto de B e um valor muito alto de H. Quando eu tenho um valor alto de H, mas um valor baixo de B, eu também tenho uma magnetização nula. Quando eu tenho um valor negativo, tanto de magnetização quanto densidade, eu tenho, então, a magnetização saturada, tá? Então, apesar de um depender diretamente do outro, eu tenho que trabalhar com valores limites, tá? Para não perder as minhas características de magnetização. Aqui um outro exemplo. Vários diferentes grupos, ó. Material magnético mole. Esse termo, tá, é utilizado para definir materiais que são facilmente magnetizados e desmagnetizados, tá? Na presença de baixos campos. No laço de esterese desse tipo de material, o campo magnético B e a força coercitiva H são pequenos, ou seja, eles têm um pequeno limite de trabalho de valores de B e H para os materiais moles, que são aqueles de fácil magnetização. Enquanto nos materiais duros, materiais mais resistentes à magnetização e desmagnetização, o laço de esterese, o campo remanescente ali de B e H são elevados. Então, eu tenho valores maiores para trabalhar com B e H. Sobre força magnetomotriz, nós falamos sobre isso, né? Aplicando a lei de Ampère. Então, em circuitos magnéticos, né? Chegamos a esta equação, onde H é a intensidade de campo magnético, Ni é o número de espiras, né, que passa ali pelo meu circuito magnético, e LC é o comprimento, né, total que eu tenho de espiras. Nesse caso, é dessa distância da primeira espira até a última espira. Qual é a equação de força magnética, tá? A equação de força magnética é o número de espiras vezes a corrente, tá? Então, essa aqui é uma equação que a gente precisa sempre lembrar. Então, já anotem aí no nosso caderno a primeira equação e uma das mais importantes quando a gente fala de transformadores, né? Força magnetomotriz, ela é F igual a N vezes I. F é a força magnetomotriz e N, número de espiras, e I, corrente elétrica. Anotado? Ok. Ok. Então tá. Tenho também uma relação, né, de fluxo magnético. Meu fluxo magnético é N vezes I sobre R. O que é R? É relutância magnética, tá? Ela é o inverso da permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é a facilidade que o campo magnético tem de atravessar aquele material, enquanto a relutância magnética é a dificuldade, né, que o campo magnético tem para circular dentro daquele material. Tá aqui a equação. Força magnética, então, pode se dar também por R vezes
O, tá? Ou seja, relutância magnética vezes fluxo magnético, tá? Então, aqui tá a dedução matemática da onde foi feita e eu também tenho essa equação, tá? Essa daqui não se atente, a gente vai ver com calma depois as equações, só para a gente relembrar. Aqui uma analogia entre circuitos elétricos e circuitos magnéticos, né? Porque nós vimos circuitos elétricos, aí agora a gente vai começar a ver circuitos magnéticos, tá? Sobre os circuitos elétricos, eu tenho força eletromotriz, lembram? Se dá pela letra E. Enquanto no circuito magnético eu tenho força magnetomotriz, se dá pela letra F, tá? O que é importante lá em circuitos elétricos? Corrente. Corrente é igual a, ali tá E sobre R, né? A gente usou outra nomenclatura. Que letra a gente usava para força eletromotriz? Também a gente pode chamar de tensão. A gente usava V, né? A gente não dizia que corrente é igual a V sobre R ou que tensão era igual a U que ri. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, corrente igual a E sobre R, tá? É só a nomenclatura dessa figura, mas o E aqui é a mesma coisa que V, tensão, tá? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Enquanto em circuitos magnéticos, que dado eu tenho importante? Fluxo magnético, né? Lá em circuitos elétricos, eu me importo com o fluxo elétrico, que é o fluxo de elétrons que circula pelos condutores. Fluxo de elétrons é a mesma coisa que corrente elétrica. Em circuitos magnéticos, eu me preocupo com o fluxo magnético. Lá em circuitos elétricos, eu considerava também a resistência elétrica, né? Que é o quanto de resistência aquele material aplica, né? Para passagem de corrente elétrica. Enquanto relutância magnética é o quanto é difícil de campo magnético passar naquele material, não campo elétrico, tá? Então, aqui uma comparação. Quando eu tenho quando eu tenho circuitos elétricos, né? Eu tenho essa figura aqui. A gente viu bastante isso. Vou ter uma corrente, vou ter uma resistência e vou ter uma tensão, né? E agora a gente vai ver bastante esse aqui, ó. Onde eu tenho uma força magnetomotriz, tenho um fluxo magnético e tenho uma relutância, tá? Mas a gente pode fazer uma analogia. Analogia aqui entre outros valores, né? Outras considerações que eu via lá em circuitos elétricos. Densidade de corrente elétrica se dava por Joule, enquanto densidade de fluxo magnético se dá por B, né? Que ali está Weber por metro quadrado, mas também pode ser T, que é Tesla, né? Em circuitos elétricos eu via corrente em ampere. Agora eu vejo fluxo magnético em Weber. Em circuitos elétricos eu vi intensidade do campo elétrico. Agora eu vejo intensidade do campo magnético. Lá em sistemas elétricos eu via tensão ou FEM, né? Agora eu vou ver força magnetomotriz ou FMM. Força magnetomotriz, FMM. Em circuitos elétricos eu via condutividade. Em circuitos magnéticos eu vejo permeabilidade, né? Condutividade é a capacidade de conduzir corrente elétrica, permeabilidade é a capacidade de passar campo magnético. Resistência, né? A dificuldade de passagem de corrente elétrica em um condutor. Relutância é a dificuldade de passagem de campo magnético em um condutor. Resistividade, né? É a facilidade de corrente elétrica em um condutor. Relutividade é a facilidade de campo magnético em um condutor. Condutância e permeabilidade nós falamos, né? Enquanto lá em campo magnético a gente via U e Ri, né? De novo, aqui tá E, mas tanto E e V, né? É a mesma coisa. Tensão, U era igual a R vezes I. Agora, força magnetomotriz
motriz, né? Força magnética é N vezes I, né? Número de espiras vezes corrente. Resistência elétrica era L vezes O sobre A. Essa equação a gente não usou muito, na verdade, mas essa daqui nós usamos muito lá em circuitos elétricos e agora essa daqui nós vamos usar bastante em circuitos magnéticos. Circuitos magnéticos com entreveiro, tá? Com entreveiro é quando eu tenho essa geometria aqui, mas eu tenho esse espaçamento aqui, tá? Qual é o intuito de fazer o entreveiro? Justamente é o fluxo do campo magnético. Quanto mais paralelo são as minhas linhas de campo magnético, quanto mais paralelas são as minhas linhas de campo magnético, mais intenso é o meu campo magnético, tá? Então, quando eu tenho, né, como neste lado aqui, um material fechado, por onde vai passar as minhas linhas de campo magnético? Por dentro, né, de norte para o sul, e por fora vai ser do norte para o sul para fora, né, fazendo linhas curvas. Aqui, ó, como eu tenho esse afastamento, como é que vai ser as minhas linhas por fora, né? Por fora elas vão ser paralelas. Se isso aqui fosse fechado, ó, aonde estão as minhas linhas externas? Estão aqui dos lados, ó, e elas são curvas. Quando isso aqui é aberto, aonde que estão minhas linhas externas? Aqui, ó, tá aberto. E elas não são curvas, elas são paralelas, tá? Então, o intuito de fazer o entrever, o corte na minha figura aqui, ó, é fazer com que eu tenha circulação externa de campo magnético com linhas paralelas, tá? Para aumentar o meu fluxo magnético. Pessoal, né? Relembramos tudo que a gente conversou lá em circuitos elétricos, foi bastante coisa, mas a gente viu isso com calma lá e a gente vai usar alguns conceitos, então era preciso a gente rever, tá? Alguma dúvida sobre o que a gente viu? Tudo ok. Por enquanto, tudo ok? Então tá. Tranquilo. Pessoal, por hoje era isso, tá? Queria fazer essa revisão com vocês e amanhã sim a gente começa o conteúdo novo, tá? Com tudo. Deixa eu só conferir o nome de vocês, tá? Ah, outra coisa. Vocês vão entrando, eu vou anotando os nomes de vocês aqui para a chamada, tá? Mas até que a turma de vocês é pequenininha, eu vou anotar todo mundo certo. Com as turmas grandes que tinham um certo perigo, o pessoal entrando junto. Mas no final da aula, eu só confiro se eu anotei os nomes de vocês para ficarem com a presença certinho, tá? Então, vou falar o nome de vocês aqui. Caso eu não tenha anotado alguém, aí vocês me avisam. Tá com presença comigo, então, anotado. O Eduardo, Christian, Luiz, Marcelo, Nicolas, os 2 Lucas e o Isaac. Faltou alguém? Acho que tá ok, né? Uhum. Chamou eu? Quem é eu? O Christian. Chamei, Christian. Que é o segundo da minha lista. Tá. Chamou eu. Sim. Tu não tá com o vídeo ligado. Chamou eu. Eu não sei quem é o eu que tá falando comigo. Claro. Claro. Então tá, gente. Foi um prazer revê-los. Agora a gente vai nos ver todos os dias até dia 31. Até pegar nojo de novo. Não, tô brincando. Então tá, gente. Por isso era só. Amanhã a gente continua, então. Boa noite para vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Eu só não peguei o esquema da avaliação, que eu entrei depois, eu acho que tinha falado. Ah, o sistema da avaliação vai ser o seguinte. Vamos ver como é que está o desenvolvimento nas nossas aulas. Eu fiz na outra turma e funcionou bem, tá? Ou a gente vai fazer um trabalho no final da disciplina, ou a gente divide a nota em 2, tá? Depende do quanto a gente vai ver de material até sexta. Se até sexta a gente acabar o que eu acho que a gente consegue ver tranquilamente, sexta-feira eu mando o primeiro trabalho. E aí eu dou até outra sexta-feira para vocês me mandarem de volta. E aí as nossas aulas vai até dia 31, é uma outra segunda. No final das aulas eu mando o segundo trabalho e dou mais uma semana para vocês me enviarem de volta,
tá? Ou vai ser isso ou vai ser um único trabalho. Mas, de qualquer forma, vai ser um trabalho individual, tá? Aí, algumas são de múltipla escolhas, na outra turma eu fiz um pouco de cada e funciona bem. Algumas são de múltipla escolhas, outras são discursivas, tem um ou outro cálculo, dependendo do que a gente vê, tá? Se for um único trabalho, eu dou um pouco mais de tempo para vocês fazerem. E, claro, vocês tiravam as dúvidas em aula, mas depois que eu lançar o trabalho, vocês tiram as dúvidas pelo WhatsApp mesmo, tá? Só peço para vocês para me mandarem individualmente, porque senão fica um monte de conversa ali, eu me perco. Mas me mandem individualmente, né? Independente de horário. Pode acontecer do horário não conseguir responder na hora, mas tem o pessoal que trabalha de noite, não tem problema, tá? A hora que estiverem resolvendo, me mandem. Tô em dúvida com isso aqui. Se eu não vi na hora, assim que eu ver, eu respondo, tá? Mas não fiquem sem tirar suas dúvidas e a gente vai resolvendo o trabalho assim, tá? Ok. Vamos nos encaixando, né? Um método diferente essas aulas. Agora eu já dei algumas disciplinas, estou me adaptando, mas eu tento levar da melhor forma que eu consiga passar bem a matéria, vocês consigam aproveitar bem, que não fiquem dúvidas. Mas nós vamos nos adaptando bem. Tá bom, gente? Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite.